do trabalho do advogado com relação ao seu cliente e ao processo do seu cliente. Porque a gente, como advogados de defesa, a gente não só pode, como deve levantar as ilegalidades e as inconstitucionalidades que a gente está vislumbrando. Que tem o controle concentrado, que são essas ações diretas, né, de constitucionalidade, mas tem também o difuso, né, que você, no seu processo, você vai levando essas questões até que o tribunal possa analisar. E eu lembrei, quando a doutora estava falando, eu lembrei de um caso que a gente teve, que vale a pena contar, que tem a ver com esse esforço do advogado criminal de defesa, porque é uma luta, é uma batalha, sabe? Não é fácil, né? Às vezes as pessoas assim não têm, não se dão conta, né, do esforço que um advogado criminal de defesa tem que fazer para fazer valer o direito do seu cliente. E esse caso ele foi muito emblemático porque era uma juíza meio bravona, sabe? Uma juíza meio durona assim. E era um crime que tinham vários réus, né? Vários, e a gente era até... Eu estava com a doutora Lucy, que é uma advogada muito experiente, e ela me convidava para compor a equipe, e a gente fazer as defesas, né? Mandar até um beijo aqui para a doutora Lucy, uma excelente advogada, que está atravessando um momento difícil na vida dela, até por conta das intensas e reiteradas batalhas judiciais, né? Que vão criando cicatrizes na gente, né? E que hoje ela está com um probleminha lá, mas doutora, eu tenho certeza que a senhora vai superar e vai voltar aí ao nosso convívio e às nossas batalhas. E nesse caso, essa juíza, ela era meio durona, sabe? Tanto é que os advogados, as advogadas ficavam regateando de ter que despachar com ela, porque ela tratava assim de forma ríspida, né? E até teve uma vez que tinha que despachar uma petição, que o nosso cliente estava preso no interior. E aí ele tinha que vir ser transportado para a cidade para fazer a audiência, né? E ainda estava implantando as videoconferências. E o próprio cliente tinha um problema de saúde que ele não poderia ficar lá 6, 7 horas na viagem, com risco até de vida. E eu fui despachar com essa juíza, né? Que ninguém queria ir, sabe? Não, essa juíza, ela é muito durona e tal. Eu falei, daqui eu vou lá, né? Mas já sabendo que a juíza era durona. Aí esperei lá entre uma audiência e outra, né? Que você não vai interromper uma audiência, né? Entrei e cheguei e falei, excelência, eu tenho uma petição aqui para despachar com Vossa Excelência, é uma questão que envolve saúde, com risco até de morte e tal. Aí a sala tinha mais gente, né? Tinha promotor lá, tinha até uns estagiários. Aí ela virou para mim e falou, pois não, doutor. Aí eu falei, não, aí expliquei para ela e tal. E aí falei do problema de saúde, né? E que o próprio cliente estava pedindo para ser dispensado de ser apresentado naquela audiência por motivo de saúde. Ou então que se fizesse a videochamada, né? A videoconferência, para não ficar todas aquelas horas viajando. Aí ela pegou a petição assim, aí ela olhou, virou para mim e falou assim, aqui a gente não faz milagre não. Eu falei, nem eu, né? Eu respondi ali, nem eu faço milagre. É porque não tinha ainda a videoconferência. A gente não tem a videoconferência e tal. E tal. Eu falei, não, excelência, o meu trabalho de advogado está aí, ó. A gente juntou até documentos médicos, juntamos documentos. Falou, olha, existe risco de vida. Tá aí, ó. A senhora decide, a senhora é a juíza, a senhora. E ela acabou dispensando o comparecimento, né? Mas só para mostrar que era uma juíza durona, assim, em audiência, uma questão bem assim difícil. E essa juíza nesse processo, ela tinha crimes da lei especial e tinha crimes da lei ordinária, do processo ordinário, né? Que tem a questão da posição do interrogatório. Ou ele vai no começo das audiências, ou ele é deslocado para o final da audiência. E a lei especial fala que é no começo, só que será o final para garantir a ampla defesa do acusado, né? Que ele tem depois que se produziu toda a prova, ele tem uma visão global da prova produzida, ele pode exercer melhor a sua ampla defesa. Então esse é o intuito da lei. E eu lá nas minhas alegações, essa questão da reiteração, na defesa preliminar, né, todas as vezes que eu me manifestei, eu coloquei a preliminar ali. Olha, ele tem que ser ouvido ao final.
é ampla defesa, é direito do réu. E a juíza tinha despacho que ela até, assim, um pouco debochada. Não, imagina, isso aí é até melhor ele falar antes, sabe? Mas meio assim, tem um debochezinho, Já sabe? fala logo pro processo rápido. Aí no final, nas alegações finais, ainda pedia a conversão do julgamento em diligência para falar, excelência, deixa o réu falar, pelo menos ele vai, né? Deixa ele se defender, não exercer a sua autodefesa, né? Ela não deixou e ainda condenou. 16 anos. Plá! Condenação. Aí a doutora Lucy lá aí fizemos uma apelação, aí subiu para o tribunal. Aí chega lá no tribunal os desembargadores, e era um caso meio assim de repercussão que tinha até uma questão. E essa a doutora Lucy, ela tinha esses clientes, agora ela está mais tranquilinha, mas eram uns clientes assim, peso pesado, sabe? Era um negócio parrudo assim, né? Que até a juíza estava ali meio... eu senti que era uma situação de tensão. E aí e nessa apelação eu aleguei exatamente isso. Falei, olha, além da questão do mérito, eu aleguei a questão do direito do acusado de falar, de fazer a sua autodefesa, de se dirigir ao juiz, falar, olha, eu sou inocente por isso, eu sou culpado por isso. Um direito sagrado. Sim. De toda pessoa, de todo cidadão, né? E aí batemos nessa tecla. Aí o tribunal... E falei, e a lei... Fala que a lei especial, o interrogatório no começo e na lei ordinária, no código, no CPP, é o final. Eu falei, tem a Constituição que está acima dessa questão e que fala que tem que ser ao final. E tinha uma jurisprudência das Cortes Superiores falando que é direito sagrado do acusado. Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é muito técnico, eu gosto dos desembargadores, são bem técnicos, mas são duros, né? Falou o seguinte, falou, não, realmente, essa questão aí de falar por último, realmente é uma questão constitucional, tal, mas você não provou o prejuízo do seu cliente. Por isso que eu mantenho a condenação. E mantiveram os 16 anos lá. Olha que situação. Aí toca aí pro STJ, né, cara? E aí, para você fazer também subir o recurso especial, é uma luta, né? Sim. Que tem aqueles filtros lá do recurso especial e tal. Aí fomos. Aí o recurso especial não foi admitido. Aí eu falei, não é possível, né? O acusado tem o direito de falar, da sua versão. Aí eu tasquei um HC como último recurso, né? E nem pedi liminar. Fiz só o HC, porque a liminar eles não vão deferir mesmo, né? Aí o que aconteceu nesse julgamento do STJ que eu acho interessante e vale a pena dessa reiteração que você falou? Ele concedeu a ordem, mérito também da doutora Lucy, ele anulou o julgamento, anulou o acórdão, anulou a sentença, mandou tudo de volta para a primeira instância e falou o seguinte para a juíza: ouça o acusado por último. Ele tem o direito constitucional de falar e fazer a sua autodefesa. E voltou tudo para trás do processo. Aí os outros réus, a importância do advogado, reiterar, os outros réus, quando viram essa anulação desse acordo, dessa sentença, correram lá e pediram a extensão do HC, não é? Não, eu peço a extensão. Aí sabe o que o STJ falou? Falou o seguinte, né? Vocês não arguíram lá atrás, precluiu. Só esse advogado e a doutora Lucy arguíram em cada porque eu considerava o primeiro momento oportuno, né? Porque eu considerava um absurdo, sabe? Pô, mas como é que o acusado não vai poder falar, né? Isso. E aí eles denegaram, consideraram a ordem para o nosso cliente e para os demais manteve a condenação. Então você vê a importância decisiva do advogado de atuar com determinação, com resiliência, né? Porque também é uma luta, né? Levar pancada todo dia. E você ter a força, sabe? De seguir, de enfrentar, sabe? É um trabalho muito árduo, né? Mas que no fim dá prazer. Que você vê, é uma história que a gente sofreu muito, eu e a doutora Lucy sofremos muito, é um sofrimento intenso, mas que eu guardo comigo como uma grande vitória e que valeu a pena esse esforço que a gente teve.